Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, do nosso canal. Eu me chamo Camila Amorim e aqui nós falamos sobre restauração de vidas, nós falamos sobre restauração de casamentos. Essa semana eu li um comentário de uma seguidora que pediu para eu comentar um pouquinho sobre o processo de deserto do cônjuge. Eu fiz um vídeo falando sobre o nosso, né, as nossas fases do deserto. E aí ela falou, Cá, fala um pouquinho sobre as fases do deserto dele. E eu achei interessante, né? Claro que tudo que eu vou falar aqui é com base no que eu vivi, né, nas pessoas que eu atendo, né, de uma maneira assim observadora daquilo que eu observei aí nesse processo. E aí eu entendo que sim, que eles também têm um processo, eles também têm fases no deserto, né? Claro que algumas fases podem ser mais demoradas do que a outra, mas eles têm fases também, eles passam por essas fases. Aí você vai avaliar aí, vai entender em qual fase, né, o teu cônjuge está, ele está vivendo nesse momento. Mas eu entendo que eles vão precisar concluir e passar pelas 3 fases que eu vou falar agora. E a primeira fase, com certeza, é a fase da opressão, que nada mais é, gente, do que um aprisionamento nesse mundo espiritual. E é nessa fase que a gente olha para eles e não os reconhece, né? Muitas vezes você fala com eles e é um olhar de raiva, um olhar de ódio para você e por você. São falas ofensivas, né? Tudo a culpa é sua. Tudo que eles falam é relacionado a você, é te culpando, é te julgando, é te ofendendo, né? Eles não conseguem olhar para a situação num todo e pensar, não, eu também tenho culpa, não, eu também errei. Nessa primeira fase, não. Nessa primeira fase, toda a culpa é sua, né? É do outro lado. E essa opressão é demoníaca, né? E a gente consegue enxergar toda essa opressão, todo esse trabalhar demoníaco do inimigo na vida dos nossos cônjuges, né? E a gente fala e a gente pensa, não reconheço, não é o meu cônjuge, não é o meu parceiro, não é a pessoa que eu escolhi para viver, não é, não é. Essas ações não são compatíveis à natureza dele, ao caráter, à índole dele. E aí muitas pessoas desistem, porque essa opressão ela é extremamente destrutiva para nós. É muito doloroso ver a pessoa te atacando por tudo, né, te ofendendo, te tratando mal. Muito difícil. Sabe que ontem, né, eu tô atendendo algumas pessoas aí no acompanhamento, e ontem não, hoje de manhã, 2 delas me mandaram mensagem com a mesma fala, Cá, ele não me deu Feliz Dia das Mães. Eu sou a mãe dos filhos, do filho, enfim. E ele não me deu Feliz Dia das Mães. Então, eu não tenho significado nenhum para ele. Ele realmente não me ama. E aí, é nessa fase que você pensa, muita gente desiste, que você pensa, não, por que eu tô lutando? Por que eu vou lutar? Não faz sentido. E muita gente desiste. Né? Não tem um tempo. As 3 fases são iguais? Não. Às vezes eles podem passar um tempo muito maior nessa opressão. E é aí que entra a sua oração, é aí que entra o teu posicionamento para mudar tudo isso, para fazer com que ele saia logo dessa primeira fase da opressão. Então, se você tiver olhar natural para tudo isso, vai falar, não, ele me ama. Poxa vida, o que custava me dar um feliz Dia das Mães? Antes de qualquer coisa, eu sou mãe dos filhos dele. Qual é o problema em me desejar feliz Dia das Mães? Numa situação normal nenhuma. Agora, quando a pessoa está debaixo dessa opressão, muita coisa. Porque o inimigo usa a vida deles para te atacar.
E o inimigo sabe o quão vulnerável você está. Entende? Vamos para a segunda fase, que é a fase da confusão. Que é aquela fase que eles oscilam, né? Uma hora fala que ama, uma hora fala que quer estar junto. Ah, eu quero voltar, mas eu não estou preparado. E não é só conversinha para boi dormir, gente. Faz parte do processo, né? Uma hora eu quero, outra hora eu sumo. Uma hora você é importante para mim, na outra hora eu te odeio. Eles começam a ter a consciência do que eles precisam fazer. Mas não é um preciso por obrigação, não, gente. Não é isso. É um preciso porque eu sei que lá é o meu lugar. É um preciso porque, poxa vida, começa a vir aqueles pensamentos de lá eu era feliz. Por mais que o inimigo tenta jogar, não, você não era feliz lá. Vocês brigavam, né? Vocês se ofendiam. Eles sabem que é lá que eles viveram grandes histórias, que eles construíram a identidade deles, né, como pessoas. Então, essa confusão é aquela oscilação sem fim. Porque lá na opressão não tem oscilação. Eles estão muito decididos. Não quero mais, não te amo mais, você não significa nada para mim, você não tem importância, você é péssimo, ouro. É diferente. Na segunda fase vem as dúvidas. Será? Será que eu tenho que voltar mesmo? Mas e se eu voltar e der tudo errado? E se eu voltar e a gente continuar brigando? Tem aquela questão, Wagner acho que falou isso no último vídeo, deles quererem mudanças. Eles não estão ainda focados se eles precisam mudar. Eles estão focados se você mudou, se você vai mudar. Né? Então, essa fase da confusão bate muito isso. Será? Será? Mas eu entendo que é uma fase mais rápida do que a da opressão. E por fim, terceira e última fase é a da redenção. Né? Você se posicionou, você orou, você buscou, a tua oração santificou a vida do teu cônjuge, que é isso que a Bíblia diz. E aí, nessa terceira fase, eles começam a se render a Deus. Não é aos seus encantos, é a Deus. Né? Começa a vir, aí sim, começa a vir os pensamentos de, poxa, eu também errei, eu também não agi certo. Eles começam a interiorizar. Começam a ter um olhar diferente. E aí, Deus começa a agir. E essa redenção, ela é e não é rápida. Ela é rápida para um passo de volta, mas eu acho que ela vai depois um tempo. Porque, gente, a volta também não é o fim dos seus problemas. Você tem que ter sabedoria para lidar com tudo que vem pela frente depois que eles voltam para casa. Porque vocês acham, a gente está falando de uma batalha espiritual. Aí vocês acham mesmo que eles voltam para casa, fecha a porta e pronto, acabou o problema? Aí os problemas aumentam. Porque o inimigo ele vem com tudo. Que ele está prestes a perder e ele sabe disso. Então ele vai usar aquelas últimas, né? As últimas cartinhas na manga. Só que essas últimas cartinhas elas são podres. Então o inimigo ele vai tentar te desestabilizar de todas as formas. E aí você vai precisar ser mais forte do que você foi até a volta. Só que ele está num novo processo de redenção. Por isso que é importante que eles voltem para casa já na terceira etapa. Se voltar no período da confusão, aí é um problema. Na instabilidade, não. Na redenção, porque aí ele já conhece, ele já clareou a mente dele quanto ao que ele tem que fazer. Entende? E é isso.
Essa é a minha visão, tá, gente? Essa aqui é a minha análise de tudo isso. E eu espero ter te ajudado. E me conta aqui nos comentários qual é a fase que o teu cônjuge está. Fica com Deus. Boa semana para vocês. Vou deixar aqui o contato para a mentoria, tá bom? Se você entende que você precisa de alguém te ajudando, caminhando com você nesse processo. Fiquem com Deus.